Bom, meu nome é Lagildo, eu trabalho aqui na Terra Brasilis, hoje tenho negócios juntos com meu sócio, Eduardo Pinheiro, e hoje o que a gente faz é o que o americano chama de Master Development, que são aquelas pessoas que vão lá e abrem os caminhos, abrem as cidades, os bairros, e a nossa função é realmente abrir novos espaços para uma cidade crescer. Bom, minha relação com o imóvel é muito antiga. Meu primeiro dinheiro que eu pude ganhar na vida, lá com 19 anos de idade, eu já tinha a intenção de ter imóveis e de construir algo que eu chamo de bem de raiz. Que nosso Senhor Jesus Cristo deu a oportunidade para a gente replicar qualquer coisa, menos um metro quadrado de chão. Então, se você tem metro quadrado de chão, ele é seu e ninguém toma. E ninguém replica em lugar nenhum do mundo. Isso é uma vantagem muito grande. Então, eu sempre tive uma paixão por isso. E aí, há dois, 3 anos atrás, quando eu vendi nossos ativos de uma empresa que a gente tinha com mais de 35 anos, na venda desses ativos eu fiquei um tempo meio procurando o que fazer, como fazer. Passei 2 anos, toda semana eu saía de casa com um convite de alguém para ir atrás de um negócio. E aí eu pude ver da panela de pressão a bomba atômica, eu vi de tudo, saí vendo negócio para tudo que era lado. E essa paixão pelo chão, pela terra, latente. Sempre olhava alguma coisa que tivesse a ver com imóveis. Como eu trazia uma bagagem muito grande de mais de 20 anos fazendo franquia, vivendo de franquia, esse meu sócio atual, o Eduardo, ele tinha o desejo de pegar a Terra Brasilis e transformar esses espaços em espaços que pudessem não ser apenas na cidade de origem da gente, que é Fortaleza, e a gente pudesse levar isso para vários lugares do Brasil. E aí a gente começou com um projeto de franquia para uma loteadora, que era uma coisa completamente nova, tanto é que na ABF não existia precedente, não há precedente. Nós somos a primeira empresa de franquias de loteamento em todo o Brasil. E a ideia era sempre levar um modo novo de se viver num espaço que tenha muito mais do que apenas uma promessa, tenha um sentido para as pessoas que vão morar. O grande elo de ligação com o Eduardo foi uma história que me contaram dele. Um amigo em comum nosso me veio falar de uma pessoa que tinha levado ele para ir ver um empreendimento que ele havia entregue há 5 anos. Mas que ele queria ir lá, para passar lá, e aí esse amigo foi, e esse amigo me contando isso como uma coisa louca. Como é que um cara faz isso? 5 anos depois vai no empreendimento e tinha marcado com um artesão, com um artista plástico. E quando chegou lá esse artista plástico, eles chegaram lá e aí na frente ele virou: olha, eu queria que você fizesse uma escultura para esse empreendimento, mas uma escultura que falasse de pessoas que moram em uma vila, que são pessoas que são quase irmãs, que são amigos, que festejam o Natal junto. Ele começou a falar das pessoas que moravam ali. Começou a dar um briefing para esse artista plástico do que ele imaginava que era uma escultura que pudesse representar aquelas pessoas. E 5 anos depois ele estava preocupado em premiar aquelas pessoas com algo que tivesse real valor para elas. Eu achei aquela história, embora o meu amigo que me contava dizendo que era uma coisa de louco, eu achei aquela história simplesmente deslumbrante. E aquilo derreteu o meu coração. Eu disse: esse cara eu preciso conhecer. E aí não só eu conheci o Eduardo, como eu tive o prazer de ser convidado por ele para montar essa empresa. E a gente começou assim, meio que por porta de travessa, uma coisa que não era o nosso objetivo estar envolvido com investimentos nessa área. E com pouco tempo, com meses que a gente estava junto, o Eduardo me chamou para um primeiro empreendimento. E aí eu passei sócio desse primeiro empreendimento, depois um segundo empreendimento, depois um terceiro empreendimento, e hoje a gente está trabalhando em todos os empreendimentos de forma unida, pensando em levar a Terra Brasilis para o Brasil. E esse foi o começo dessa história que tem pouco tempo, mas tem uma alma de mais de 30 anos. Olha, o imóvel como eu falei, é um bem de raiz, né? O primeiro imóvel que eu comprei, antes de comprar minha casa própria, eu comprei um imóvel para renda. Eu podia morar de aluguel, mas eu não podia pagar no imóvel comercial aluguel. Essa foi uma decisão. E aí eu comprei com muito sacrifício um imóvel comercial. Esse imóvel é meu até hoje me gera renda, até hoje é motivo de alegria. E durante toda a minha vida eu fui acumulando imóveis comerciais. Talvez um dos últimos imóveis que eu comprei, depois de comprar alguns imóveis, assim, não vou dizer o último, mas não foi priorizado, foi a minha casa própria. Mas hoje eu me arrependo disso, porque eu acho que a casa própria, ela estabiliza a gente. Ela gera um senso de pertencimento, de valor próprio, de família. Ela traz raízes que são como se você tivesse sido montado como uma árvore. Você vai gerando ligação com a terra, ligação com aquele espaço.
Então, dificilmente você vai conseguir gerando isso com um imóvel comercial ou com um imóvel que você tem para ganhar dinheiro ou que você comprou para revender. Então, depois de muito tempo, eu comprei o primeiro imóvel, eu já tinha alguns imóveis alugados e eu comprei meu primeiro imóvel de moradia. Não vou dizer que me arrependo, mas vou dizer que fiz uma escolha às avessas. O primeiro imóvel, ele te dá uma base para a vida. Tanto é verdade que durante o período que eu não tinha ainda imóveis, eu vivi feito um cachorro louco pelo mundo, sem meio destino, sem meio rumo e sem conseguir criar limbo, né? Que pedra que muito se move não cria limbo jamais, né? E aí hoje não, hoje eu olho para isso como algo importantíssimo e poder trabalhar dando essa experiência para as pessoas é único. A gente aqui, todos os dias, vende espaços onde as pessoas vão morar, onde as pessoas vão criar. E é engraçado, a Terra Brasília, ela não tem, embora devesse ter pelos números que ela mostra, pelo número de rentabilidade, de lucratividade, se a gente for ver os números dela, os imóveis da gente multiplicando por 10 em termos de valorização, isso não existe em quase nenhum imóvel, essa valorização em tão pouco tempo. Mas é engraçado como as pessoas que vêm morar nos nossos empreendimentos são pessoas que estão buscando família, estão buscando casa, estão buscando raiz. E isso é fácil de entender na medida em que você começa a conhecer o que nos move enquanto Terra Brasilis, né? O que move essa criação, quais são os desejos, aonde é que a gente quer chegar quando a gente faz um empreendimento e a gente vê os concorrentes muito preocupados em metro quadrado, em tamanho disso, tamanho daquilo, e a gente está preocupado se a árvore que a gente tem naquele terreno vai poder ser mantida ou não, se aquele córrego que passa ali pode virar um lago, se as árvores que estão ali são condizentes com a vegetação nativa da cidade. A gente está preocupado não em plantar palmeiras, que são lindas, nenhuma objeção. Você vai a Dubai e vê aquele montanha de palmeiras jogada por todos os lados, mas seria melhor fruteiras. Porque certamente naquele calor, como é característico do Nordeste, onde a gente está instalado, seriam muito mais producentes do que as palmeiras que embelezam muito, mas que geram pouco conforto térmico numa cidade como a nossa. Então esses conceitos são percebidos pelo nosso cliente, são vistos pelo nosso cliente. Olha, eu não posso falar muito de construção, porque, como eu falei, eu tenho pouco tempo nessa área, né? Mas eu posso falar do que a gente entende o que é bem-estar. Então eu vou falar para vocês sobre calça jeans, que eu passei minha vida comprando e vendendo. E eu vou dizer uma coisa que pouca gente conhece. Um tecido, quando ele vai ser cortado por uma fábrica, ele é uma coisa retangular, assim. Ele vem enrolado, e aí você desenrola e bota em cima de uma mesa de corte. Eu acho que todo mundo já viu, ou se não viu, é uma mesa normal, só comprida, para caber aquele tecido que tem 100 metros. E lá em cima é feito o corte, aí é assim, aqui é um cós. O cós é aquele pedaço onde o cinto passa. Aí você tem aqui uma perna de calça, que é desenhada assim. E isso é feito naquele tecido inteiro, buscando encaixes. O traseiro da calça, você tem o traseiro da calça, você tem a parte da frente, a parte de trás, o cós, isso, aquilo. E assim isso vai sendo montado como um quebra-cabeça dentro de um tecido. O que tem a ver isso com tecido, com terreno? Tem tudo. Eu nunca fiz cós quadrado, mas 99% das pessoas fazem cós quadrado. Por que, Lajildo? Porque se você vai encaixar algo quadrado dentro de um plano retangular, o aproveitamento da área será sempre melhor. Mas como é que eu fazia o cós? Nós fazíamos cós anatômico. E aí, como é que é o cós anatômico? O cós anatômico é assim, porque afinal ninguém é Bob Esponja, né? Ninguém tem cintura quadrada. Se a gente fosse Bob Esponja, calça quadrada, dava certo o cós quadrado, né? Mas o cós anatômico custa 3% a mais de tecido, então ninguém quer fabricar com cós anatômico. Essa é a diferença entre a Terra Brasilis e os nossos concorrentes. A gente aqui faz cós anatômico. Na hora que você veste a nossa calça, ela abraça você. É por isso que lá no seu armário você tem uma calça que você adora vestir ela, porque ela não te aperta a perna, ela não te pega na bunda, ela não te incomoda, ela é perfeita para tu usar. Então, a Terra Brasilis é um cós anatômico. Ela constrói preocupado com a árvore, ela não se incomoda de fazer uma curva de 60 graus que aumenta 2% no custo de manilhas, de piso intertravado, de canteiros, porque eles são mais caros, porque são curvos, para desviar de duas árvores. A gente não se incomoda com isso. Então é mais fácil fazer uma reta, é mais barato, ou derrubar a árvore.
Isso para a gente é inadmissível. Então esses 3% a mais de custo está em tudo que a gente faz. Absolutamente tudo que se faz. Seja na piscina, que tem uma estrutura de família, que tem uma coisa pensada, não uma piscina de infantil que uma criança jamais ficaria, porque ela não quer estar isolada dos pais. Então essa piscina infantil precisa estar dentro da piscina adulta e não do lado ou em outro local. O pai jamais deixaria essa criança lá fora. Esses pequenos detalhes do cuidado com a árvore, com a estrada, com o que vai ser visto, da forma como a gente trata a nossa água, que a gente, todo empreendimento nosso tem lá uma estação de tratamento de esgoto e água que é reciclado, que é colocado de novo para dentro do empreendimento, que gera espelhos d'água de grande magnitude. Tem uma preocupação com esses 3% que para nós não é conta, é benefício. Olha, se eu pudesse dar 3 dicas para quem vai comprar o seu imóvel para morar, eu começaria com o que eu acho que tem mais equilíbrio entre quem está começando a vida e buscando algo interessante. É o famoso custo-benefício. Uma palavra um termo meio banalizado, mas que ele é de fundamental importância quando ele é verdadeiro. Então a primeira dica é, morar bem nem sempre é acima do custo que eu posso. Às vezes eu não faço a matemática correta para ir lá. Vou dar um exemplo simples. Se tu comprares em qualquer lugar do Brasil, em qualquer cidade do Brasil, um apartamento de 100 metros quadrados, tu provavelmente vai estar morando em algo que não é tão confortável. Pelo preço desse apartamento de 100 metros ou 80 metros quadrados, dependendo da região ou do local valorizado, e aí indiscriminadamente em qualquer cidade do Brasil, isso eu conheço um pouco, eu posso te garantir que você moraria em um condomínio fechado de alto padrão pelo mesmo valor como uma casa de 200 metros. E aí numa casa de 200 metros a gente fala de jardim, a gente fala de bem-estar, a gente fala de coisas que você jamais vai ter num apartamento. A segunda dica é a personificação. A personificação é mais do que você personalizar algo, é trazer você e o que você sonha dentro de algo que você está construindo. Isso você consegue a partir do momento que você constrói algo que você sonhou, pensou, planejou, dimensionou. E aí não vai a questão do que você pode, mas é do que você merece, é do que você quer, do que você está sonhando para aquele momento. Não existe melhor maneira de você personificar algo do que você construir. Construir, além da edificação em si, você está gerando relacionamentos com tudo que você está transformando naquele local, naquele espaço e dimensionando para as tuas necessidades, para aquilo que é verdadeiro para você. O que a gente sabe é que essa coisa do bem-estar hoje virou mundo comum, mas só quem mora em espaços que puderam ser projetados por você mesmo sabe a diferença do que é. E aí também vale a pena lembrar da diferença que é você reformar e construir. Já está comprovado matematicamente por centenas de pessoas que constroem que o custo de construir é infinitamente menor do que o de reformar. Então muitas vezes você acha que vai conseguir resolver ali uma equação, puxando o quarto para cá, fazendo um puxadinho. Isso normalmente tem um custo maior e não tem o resultado da edificação, da construção do zero. Uma terceira dica para vocês que é a rentabilidade, porque como eu falei, não existe nada no mundo que possa não ser replicado, a não ser o metro de chão que a gente tem embaixo dos pés. Esse não se consegue replicar. Então, baseado nisso, a rentabilidade é uma consequência natural. Então, para você ter uma ideia, a média de evolução dos nossos empreendimentos, eles giram em torno de 10 vezes o valor que foi pago na medida em que eles estão consolidados. 4, 5 anos depois, na consolidação do empreendimento, você tem rentabilidade de 8, 9, 10 vezes o valor do que você pagou por aquele lote. Então, não existe melhor situação. Meu nome é Lagino Brasileiro, hoje eu sou sócio do Eduardo Pinheiro na TB Franchising, Terra Brasil de Franchising, e a gente está aqui para desenvolver essas novas áreas, e a minha relação com o imóvel, como eu falei, é desde muito cedo, desde o primeiro momento que resolvi ganhar dinheiro.